Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na minha página Aventura Mística. Neste mês de agosto, vamos descobrir o que o universo tem para mostrar sobre os signos do zodíaco e sua chama gêmea. Estamos no vídeo 2, bônus sobre o signo de Gêmeos. Vamos mencionar neste vídeo quais sentimentos a sua chama gêmea precisa quebrar para alcançar a dinâmica e quais comportamentos repetitivos eles estão realizando, ok? Este vídeo funciona para identificar os espelhamentos, ok? Então vamos começar? O vídeo 1 já mencionamos sobre o signo de Gêmeos. Este vamos mencionar sobre a chama gêmea de Gêmeos. Começando então com a carta da Dona Sete Saias, que saiu a seguinte mensagem: justiça ou equilíbrio emocional. Aqui vem uma mensagem na qual a chama gêmea de vocês, eles precisam ser mais justos com suas próprias emoções. Equilibrar, porque a sua razão com a sua emoção. Aqui na carta, nós temos a carta da balança. Então, é equilibrar, né? Não ser só racional, não ser só emoção, mas sim equilibrar esses dois pilares na vida deles. Aqui podemos falar, como veio a carta da justiça, alguém que trabalha com a justiça, né, pode estar envolvida nesta leitura, ok? Ou até mesmo alguém aqui deve estar passando por algum processo na justiça e deve equilibrar as suas razões com as suas emoções. Aqui fala esfriar a cabeça para resolver assuntos difíceis de solução. Então, a partir do momento que você se conecta com as suas emoções e acha um meio termo entre esses dois, é mais fácil em lidar com a dinâmica, ok? E para complementar aqui a carta da Dona Sete, nós temos a carta dos anjos do romance invertida, que fala sobre a seguinte mensagem: amor correspondido. Existe suficiente química para que esta relação dure. Então, aqui veio uma energia na qual você precisa equilibrar as suas emoções, os seus sentimentos, porque aqui fala que existe uma conexão forte aqui entre vocês dois. Aqui fala de química. Ok? Então, é necessário abaixar um pouco os pensamentos e entrar em contato com as suas emoções, resolver algo que precisa ser resolvido para entrar na dinâmica ou dar continuidade à dinâmica. Adaptem para a realidade de vocês, ok? Bom, já mencionamos essas duas cartas, vamos entrar então com a parte
do baralho cigano, referente à chama gêmea. Saiu a carta da criança, do urso e o cachorro invertido. E como solução e como conselho, como conclusão desta leitura, no fundo do baralho nós temos a carta da carta. Engraçado que a carta da carta saiu para a chama gêmea e para os geminianos. Deixa eu tirar as duas cartas aqui. A carta da carta, a carta da carta. Ok? Então vamos lá. A carta da criança. A criança que fala sobre, em geral, quais as energias que a carta da criança traz, né? Começos, novos começos, criança, né? A inocência de uma criança, imaturidade, as brincadeiras, a pureza, a liberdade. Então, essa carta aqui, todas essas energias envolve a carta da criança, que fala que vocês, chama gêmea, estão sempre recomeçando no mesmo lugar ou situações iguais. Então aqui é como se vocês estivessem sempre ou levando tudo na brincadeira, ou um pouco de imaturidade em relação aos relacionamentos nas quais você começa ou que você recomeça, porque aqui fala de recomeços também. Então, forçando até uma situação que já viveu. Aqui também tem um pouco da energia que vocês procuram sempre estar com alguém, que é os novos relacionamentos, novos começos, vivendo sempre o mesmo. Então, apesar de ser novo, vocês repetem ciclos dentro deste novo relacionamento. Vocês acabam ficando inexperiente e ingênuo porque não acrescenta nada de novo na vida de vocês. Vocês não têm novas experiências porque é sempre o mesmo ciclo, apesar de ser outras pessoas, é sempre os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, o mesmo jeito de lidar com os relacionamentos. Então, por isso que aqui vem a tal da imaturidade. Porque não há novos aprendizados. Você sempre fica nessa energia de inocência. E aqui também fala sobre, por você acreditar nas pessoas, essa ingenuidade, você acaba ficando para trás. Ou as pessoas acabam passando você para trás, porque elas adquirem mais experiência que você e começam a te levar para um caminho na qual você não teve como experiência, porque lá atrás você sempre repetiu ciclos iguais, sempre fica nos começos ou recomeços. Então, esta carta pede para que você abra a mente e possa aprender com os erros.
Porque a criança tá no início da vida, né? Ela não tem as experiências que um adulto tem, porque tá tudo no começo. É sempre um novo início. Mas o que adianta ter um novo início se se repete tudo como nos anteriores? Então, mantenha a mente aberta para um novo ciclo e aprender com os erros. Não repita os mesmos erros nos próximos relacionamentos. Então, talvez você esteja levando esses mesmos ciclos com outros relacionamentos para dentro da dinâmica. Então, é necessário curar todos os seus erros. Aprender, né? Aqui está em cima da carta do Sol. Então, clarificar os seus erros, enxergar os seus erros e mudar. Mudar de dentro. A carta do urso como carta central da nossa leitura. É o que comanda toda a leitura, como a carta da carta para Gêmeos. A carta do urso traz aqui poder, força, liderança, proteção. Então aqui existe uma necessidade de ser forte. Por que eu digo isso? De ser imponente, de ter o poder nas mãos. Olha aqui o que o urso tem em suas mãos. É como se controlasse os seus sentimentos, o controle da ação e dos seus sentimentos. O controle da vida. Sempre se protegendo. Por quê? Porque no seu interior, como o urso está dando costas para a criança, é como se vocês quisessem ficar forte, um status de fortaleza, um status de poder e de liderança, mas que na verdade vocês são pequenos por dentro. Porque existe a necessidade do aprendizado. São situações nas quais na vida você passou e não foi acrescentado muitas novidades. Então, por dentro, você é ingênuo. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem personalidade dominadora. Ela quer estar no comando de tudo, inclusive da dinâmica. Se vocês estiverem dentro de uma dinâmica. Se não for do jeito dela, não vai ser dele ou dela. Sabe uma criança mimada? Exatamente, igual. Aqui existe muita imposição de decisão e sentimentos. Ok? Aqui, com essas duas cartas juntas, podemos dizer, como eu já disse, uma carta imponente, de liderança, de fortaleza, de forte, porque o urso é grande, é forte, né? Mas no fundo ele se sente pequeno.
perto, por dentro. Aqui existe talvez muita brincadeiras com seus sentimentos, porque a iluminação do peito aqui, segurando na mão, como se estivesse segurando seu coração na mão, e a criança fala de brincadeiras, né? Ou ele tem medo, ele ou ela tem medo que brinquem com os seus sentimentos. Então, ele se faz forte. Ele quer liderar porque ou já machucaram seu coração. Então, é uma proteção, como o urso fala de proteção aqui também. Além de proteger quem está próximo dos mais fracos, é uma proteção para ele mesmo ou para ela mesma. Então, aqui é importante olhar para dentro. O que precisa ser quebrado? Olhar para dentro. Refletir sobre o que realmente importa para equilibrar a busca por poder com valores mais profundos. Equilibrar a sua emoção com a sua razão. Aqui fala sobre status. O que é de fora é mais importante do que é de dentro. E isso deve ser invertido. Quebrar esta conexão com você mesmo. Curar talvez algo de infância, porque existiu algo de infância que quebrou o coração de vocês. O não olhar para trás, para a sua trajetória até aqui, isso machuca. E isso você se tornou nessa pessoa que agora você é. O cachorro invertido, aqui nós temos a deslealdade, desconfiado, desobediência, o desapego e a rivalidade. E o urso está olhando para esse cachorro. Então é como se vocês estivessem... Aqui é uma leitura muito forte, tá? Aqui é como se vocês estivessem olhando para quem vocês são, para os sentimentos ou o que provocaram para que você fosse assim, ou as pessoas na qual foram com você. E aí isso trouxe esse status, esse poder, essa imposição de decisão para que não brinque com os seus sentimentos, para que você não seja mais ingênuo. Então tem que inverter, como no de Gêmeos, tem que inverter esta carta, porque se você traz essa energia de deslealdade, desconfiado, desobediência, desapego e rivalidade, você sempre traz pessoas com essa energia para os seus ciclos. São ciclos repetitivos.
E aí você acaba o quê? Machucando o seu coração e se tornando cada vez mais esse urso fora de você. O fora acaba sendo mais importante do que o de dentro. Aqui tem uma também rancoroso, infelicidade. Então, tudo que é triste, né? Tristeza. E você acaba ficando dependente emocional das pessoas. Porque aqui invertido é como se você não soubesse tomar decisões na vida. Você quer impor as suas vontades, mas não sabe decidir. O que escolher da vida? É incapaz de tomar decisão por si mesmo. Fica uma pessoa dependente de outras pessoas para realizar as suas escolhas. Que ao contrário, são os cachorros no seu positivo é livre. Ele vai para onde ele quiser. Alegria, diversão, são verdadeiros. Carinhosos. Aqui não. É tudo ao contrário. Aqui vocês ficam presos nesses sentimentos ruins nas quais a vida trouxe para vocês. Igual gêmeos. Fica preso no passado. E vocês, em situações que já tiveram, vivem num ciclo, num looping. Ambos estão num looping. E como a carta como resultado final, aqui nós temos duas opções, tá? A carta da casa, aliás, carta da carta, que traz você espera que Gêmeos supera os obstáculos e vá se comunicar com você. Então, você espera que haja um movimento de Gêmeos para se comunicar com você, ou seja, por notícias, cartas, e-mails, qualquer forma de comunicação. Ou você quer se comunicar, mas existem obstáculos e principalmente a maneira como o seu comportamento até uma determinada fase foi realizada até aqui. Porque você pode ter espelhado isso na sua chama e ela entendeu exatamente isso como está as cartas. Ela ou ele. E como final de tudo isso, nós temos a carta do julgamento como arcano maior, que fala outra carta de é incrível como a espiritualidade é incrível. Porque esta carta fala, vocês olham que a mulher está com a alma para fora. Então, aqui existe a necessidade de despertar o espiritual.
Aqui existe, se vocês realmente querem continuar ou recomeçar, ou enfim, ou encontrar a sua chama gêmea, é necessário realmente entrar na dinâmica. Aqui fala exatamente isso que a dinâmica pede: despertar espiritual, conhecer seus motivos e seu coração como verdadeiros acertos de conta com você mesmo. Então você precisa entrar em contato com a sua alma. Tudo que a gente mencionou aqui precisa ser destravado, precisa ser quebrados, crenças, coisas negativas, situações nas quais vocês já passaram, para que a cura, para que abra espaço para essa dinâmica, que a dinâmica nada mais é do que um despertar espiritual, corrigir os erros que a alma vem trazendo desta vida e de outras. Vocês têm que ser verdadeiro com vocês mesmos. Agir com seus próprios pensamentos e curar o coração de vocês. Ser honesto com vocês. Aqui fala de honestidade, né? Com vocês mesmos, abandonar o passado negativo, perdoar a si mesmo, aceitar quem vocês são e sua essência, ok? Fico por aqui, espero poder ter ajudado. Um grande abraço.